E aí, pessoal, beleza? O meu nome é Randolfo, sou professor de Geografia. É um prazer estar aí com vocês nessa aula virtual. Espero contribuir aí para o conteúdo de Ciências Humanas. Ok? Aula de hoje, dogmatismo e ceticismo. Então, sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Dogmatismo é, acima de tudo, uma postura, mas pode ser também uma doutrina ou um conjunto de doutrinas. A postura dogmática defende que existem certos postulados que estão fora do alcance da crítica. Isso significa que algumas posições morais, epistemológicas ou religiosas simplesmente não cabem no espectro da crítica e do questionamento. Algumas posições seriam eternas, imutáveis, inquestionáveis. Para um cristão convicto pela fé, por exemplo, a existência de Deus é um dogma. Então, para um cristão movido pela fé, ele não vai questionar a existência de Deus, porque a existência de Deus para ele é inquestionável, é imutável. Então, o dogmatismo, ele se encaixa muito bem nesse exemplo. Eu dei um exemplo do dogmatismo religioso, mas o que seria um dogmatismo filosófico? A posição dogmática sempre trabalhará com a noção de verdade eterna e absoluta. Então, falou em dogmatismo, estamos falando de verdades eternas e absolutas. Também chamamos dogmáticos aqueles filósofos que apresentam suas teorias como verdades últimas e definitivas sobre temas. Então, há filósofos que muitas vezes o dogmatismo delas é desmascarado por outros filósofos, e tem quem não são. Até mesmo aquele filósofo em que um outro vem e mostra que aquilo não é a verdade absoluta, às vezes ele passa séculos como sendo um dogma filosófico, inquestionável. Em algum outro momento, surge alguém e faz um pensamento crítico, questiona. Mas há filósofos que ainda permanecem, né, como a sua teoria sendo um dogmatismo, porque contribui ainda para discussões acadêmicas do nível superior. Nos auxilia no pensamento e para compreender a nossa sociedade. Então, é um exemplo aí, né, de Aristóteles, Platão, René. Até hoje, eles contribuem com seus pensamentos na academia, nas universidades. É o dogmatismo religioso. As religiões são compostas por dogmas. O nível de tolerância de cada fiel e de cada fé religiosa varia. Mas todas as religiões afirmam dogmas que, ao menos na lógica interna de seus funcionamentos, operam como verdades absolutas. Então, cada religião tem a sua verdade absoluta. A Santíssima Trindade, que une Pai, Filho e Espírito Santo para os cristãos, a sabedoria sagrada do profeta Maomé para os muçulmanos, ou a força que emana dos orixás para os candomblecistas, são exemplos de dogmas religiosos. Cada uma dessas religiões citadas possui dogmas diferentes. E para cada um deles, o seu dogma é uma verdade absoluta, inquestionável. Entenderam? Então, falamos do dogmatismo filosófico e agora do dogmatismo religioso.
Então, vamos lá, né? Eu falei que a aula seria de dogmatismo e ceticismo. Até o momento, eu falei só de dogmatismo. Mas é necessário compreender, pessoal, que o dogmatismo, agora eu vou falar do ceticismo, e o ceticismo são opostos. O dogmatismo é uma verdade absoluta. E agora, e o ceticismo, sendo oposto do dogmatismo? Vamos lá. Primeiramente, atribui-se ao filósofo Pirro de Élida, que nasceu em 365 anos antes de Cristo e faleceu há 275 anos antes de Cristo, a criação do ceticismo como doutrina filosófica. Porém, muito do que conhecemos a respeito de Pirro e sua obra advém das obras de outros pensadores, que viveu entre o século II e o século III depois de Cristo, em Atenas e em Roma. O que é dogmatismo? Então, vamos lá, né? Esse aí é o filósofo Pirro, que atribui a ele a criação do ceticismo. O ceticismo, pessoal, olha bem, defende que não há meio de chegar-se a um conhecimento verdadeiro e seguro. Então, o dogmatismo fala de uma verdade absoluta, e o ceticismo, né, o ceticista, o cético já vai falar o seguinte: não há meio de chegar-se a um conhecimento verdadeiro e seguro. Sendo melhor, portanto, abster-se da vontade de chegar à verdade. Nossa, é bem complexo isso daqui, né? Então, dando sequência, segundo o brasileiro Plínio Junqueira, um dos maiores especialistas em ceticismo no Brasil, ele fala que os céticos são aqueles que mostram, por meio de uma argumentação que lhes é peculiar, que não há nenhuma garantia de que conhecemos aquilo que alegamos conhecer. Segundo eles, não sabemos nada, não temos certeza de nada, e podemos colocar tudo em dúvida, sequer sabemos que nada sabemos. Pessoal, então antes aí, né, de falar que como assim, sequer sabemos que nada sabemos, os céticos, eles colocam aí uma possibilidade interessante, colocar na nossa realidade. Hoje ocorre, né, está ocorrendo aí um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Várias fontes midiáticas nos traz notícias, informações que são selecionadas por editores. Então, o cético, ao se deparar com grandes variedades, né, com todas essas informações, ele não vai receber essas informações como uma verdade absoluta, como um dogma. Não. Ele vai questionar, ele vai colocar em dúvida essas informações. E hoje em dia é muito importante você questionar. Porque ao acompanhar uma guerra como a da Ucrânia e a Rússia, você tem que ter fazer uma abordagem de um contexto histórico. Só colocar aqui, ó, porque acabou a bateria do meu computador. Beleza, já coloquei na tomada, tudo certo, dando continuidade. Então, você tem que questionar. Porque é muito difícil você acompanhar um conflito internacional desse porte somente com as informações que nos chegam pela mídia. Então, é interessante fazer esse questionamento. Agora, dogmatismo no senso comum. O conhecimento de senso comum, vamos lá, né, turma?
Dogmatismo no senso comum. O conhecimento de senso comum é não testado e não validado por qualquer regra racional. Então, a primeira coisa, o dogmatismo é uma verdade absoluta. O senso comum, ele não passa por nenhum teste, ele não é validado por qualquer regra racional ou científica. Mas isso não significa que esse tipo de conhecimento sempre estará errado, mas que apenas não é possível confiar-se cegamente nele. Então, assim, turma, não é falando que o senso comum está totalmente errado, só não pode confiar cegamente nele. Sendo assim, quando o senso comum é adotado de maneira dogmática, né, você recebe esse senso comum e não questiona e coloca como uma verdade absoluta, pode haver um problema. Enxergar o mundo de uma maneira desvirtuada do que ele realmente é. Então, pessoal, por exemplo, em alguns momentos aí na história do Brasil, acreditava-se que leite com manga fazia mal. Era um senso comum. E muitos adotavam isso como de uma maneira dogmática. Mas houve pessoas que testaram, né? Então, tiveram pessoas corajosas que chuparam manga e depois beberam leite. Aí depois teve pessoas mais corajosas ainda que pegaram, né? Colocaram no liquidificador leite e manga e fizeram uma vitamina. E perceberam que não passaram mal. Então, ele foi testado ali para algumas pessoas. E acabou que foi validado. Então, esse é só um exemplo aí, tá, pessoal? Para falar um pouco sobre a questão do dogmatismo no senso comum. Pessoal, então já vou aproveitar aí, vou encerrar. O meu filho está aqui do lado, aqui chorando, vocês devem ter escutado aí, né? Mas já aproveitando, já terminei mesmo de apresentar o slide. Quero agradecer aí a atenção de vocês. Espero aí qualquer dúvida nas próximas aulas.